Fonte Bia. Não acredite nessa fonte. Iludir a gente. Gente, é de uma ilusão que dá até dó. Você chorou no primeiro dia? Segundo. Eu acho que eu sou muito... Sabe essas pessoas que estudam a fundo alguma coisa? Eu não faço nada disso. Eu acho isso muito simbólico, inclusive. Tipo dadaísta, porque eu não tenho ideia do que essa mulher tá falando. Normalmente eu acho, ele fala, meu Deus, eu tava assim nesse dia, amasso e jogo fora. Normalmente Põe fogo, né? Na lixeira, joga um fósforo depois. Exatamente, tá tudo bem. Já passou. Já curei. Total. Talvez esse já seja o episódio que eu vou chorar, porque eu ainda não estreiei meu choro no Sou uma pessoa chorando, tô emocionada. Adoro! Deixa eu interromper de novo, porque eu tô muito interrompendo hoje, né? Insuportável. Já que a gente não pode pagar terapia 5 vezes na semana, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre cheia de dúvidas. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Sacaivos. Eu sou a Bia. Hello, Sacaivers. Eu sou a Jamile. E hoje, na fila do pão, eu sou a pessoa que tá com um livro, mas eu não tô lendo, porque eu tô olhando e pensando que eu tenho que comprar 2 pães pra Isadora. Ou seja, não consegue concentrar no livro. Eu sou essa pessoa atualmente, não. Gente. Eu tô com 3 livros mas eu ali finjo que tô lendo. na minha mesinha. E, tipo assim, eu não pego nele já tem 1 mês. Olha que vergonha. Eu tô até, sou assim, intimidada, porque hoje com a nossa convidada especial, eu sei que a gente vai falar super sobre livros. E eu tô mega, assim, gente, aposentada na leitura. A Bia falou assim, eu falei, vamos conversar sobre livros, porque a gente, né, eu vim pra Araxá, inclusive Sacaivos tá em terras mineiras. Internacional hoje. Internacional demais. Meu país, Minas Gerais. Meu país, Minas Gerais. E aí eu falei assim, eu vou pra Araxá, né, a Festa Literária Internacional de Araxá. E aí eu falei, vamos falar sobre livro. Aí a Bia teve a capacidade, a sem vergonhice, de falar assim, mas eu não sei nada sobre livros. Não, gente, eu tô aposentada. Não, eu acho que você tá mentindo. Eu nem te conheço, mas eu vou falar que você tá mentindo, porque eu já escutei um monte de coisa. Eu falei, gente, eu anotei os livros que eu preciso ler, que ela hoje. Nossa aí ela teve a sem vergonhice de falar. Aí eu falei, tá bom, Bia, tá bom. Fingi que levei. Eu ia até faltar hoje. Falar, ai, Jamília, acordei com dor de garganta, vou faltar. Que eu não tenho respaldo pra hoje. Vamos apresentar a nossa convidada, gente? Vamos apresentar, gente. Jamília, apresente a nossa convidada. Isadora é minha pessoa. Eu chamo ela de Dora, ou Isadorot. Eu adoro Isadorot. Isadorot. Foi criação da Ana, né? Isadorot. Gente, minha voz tá horrível hoje. Deve ser o horário. 9h30 da manhã não Ou deve ser a falta de vinho. Vou pôr o vinho já. Então, é isso. Justo. Amo. Você quer vinho também, Fiona? Amo. Eu vou pegar isso pra mim. Isadora, mineira. É isso. Se apresente, Isadora. Quem é você na fila do pão? Primeira pergunta já aí pra você. Eu acho que... Já, gente, eu tô nervosa, então pode ser que não fique lá essas coisas. Tá tudo bem. Eu tô tão nervosa que eu fui ler a pauta pra psicóloga e falar, tá essa primeira pergunta? Eu não sei como responder. E a minha psicóloga, ela é muito maravilhosa, assim. E aí eu peguei e falei, nossa, eu não sei, porque a única coisa que eu consigo pensar é que eu sou uma esfomeada. Na fila do pão. E aí, os 2 pães não são brincadeira. É verdade. Porque eu sou a pessoa que toda vez que alguém ia falar, vou na padaria, todo mundo vai querer pão. Aí eu era a pessoa que falava, traz 2 pra mim. Então... Eu amo E aí pão. ficou essa história, assim. A gente sempre ia na padaria, aí... então é 2 pães pra Isadora. 2 pães pra Isadora. Toda vez. Por definição. Eu era a única pessoa da casa que... E aí, tipo, tinha uma moça, a Marina, né? Que ela era muito quietinha. Aí um dia ela ainda virou pra gente e falou assim, não, eu fui na padaria e já trouxe seus 2 pães. Aí, ai, meu Deus. Perfeito. A gente tinha acabado de mudar. Sim. Mas eu acho que é isso. Acho que eu sou pessoa esfomeada na fila do pão. Mas eu tenho, como diz a minha psicóloga, porque eu falei, nossa, que sagaz ela. Eu vou usar isso. Que eu sou uma pessoa esfomeada de muita coisa. Só que eu também sou perdida, sabe? Tipo, eu também, na verdade. Olha, já me identifiquei aqui. Me dê exemplos, por favor. Olha, você não tá vendo a minha mesa, mas a minha mesa, ela tem de tudo. Ela tem de aquarela jogada, solta por aí, tem vários mini quadrinhos de Estúdio Ghibli, tem livro de tudo quanto é tipo mesmo.
Tem um livro que eu amo ele, porque, tipo, sei lá, ele chama Cidades, que vai falar um pouco de arquitetura, sabe? Tipo, mas... Gosto. Sei lá, tem... Você tem esse sonho, esse pezinho na arquitetura, né? Que um dia a gente conversou que se não fosse física, talvez você ia pra arquitetura, né? Sério? É incrível, né? Ainda. É incrível. Eu acho que é um pouco, sinceramente, eu acho que é muito uma visão muito deturpada que eu tenho de que aquilo é lindo e maravilhoso, mas é algo que me encanta mesmo, assim. Você adora mãe de pet. Mãe de pet. Uma pet linda. Mãe de planta e mãe de pet. Eu não gosto de ser mãe de planta, não, porque as minhas morrem e eu não quero ser atolada como a mãe da planta morre. Eu já matei várias também, mas eu sigo aí. Sabe, sou esfomeada por plantas também. Quero várias plantas. Milhões. Amo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. É muito interessante. A Isadora falou assim, mas eu não vou falar, não vai ter nada interessante. E ela já começa, assim, profundíssima. Ela falou assim, cara, levei a pauta pra terapia, que eu achei isso genial. Que eu falei, cara, é verdade, né? Consultoria com psicóloga. Já me deu ideias, Vanessa. Mas, gente, é porque essa primeira pergunta, ela é realmente muito difícil de responder, né? Saúde, meninas. A distância. Saúde. Essa pergunta... Gente, eu amo o reflexo aqui na minha taça. Eu tô aqui admirando o reflexo. Não, essa taça, ela é puro luxo. Eu não tenho maturidade pra esse reflexo. Essa pergunta de quem é você é muito difícil. E eu e a Jamília, a gente já discutiu isso várias vezes. Se quando você se apresenta pra alguém, você consegue tirar o lado profissional e responder sobre outras coisas, tipo, eu sou uma pessoa esfomeada por várias coisas, não só por comida, ou se você não consegue tirar o lado profissional e sempre coloca ali se definindo com a sua profissão. Como é isso pra você? Eu concordei muito quando vocês falaram isso no episódio que eu escutei, porque eu também acho difícil, porque parece que a escola, coitada, Caramela, sabe? Caramela é psicóloga, que a escola ocupa muito espaço na minha vida. Então parece que quando eu vou falar de mim, eu não consigo tirar, né? Não falar que eu sou professora, exatamente, porque ainda, eu não gosto disso, mas ainda a escola ocupa tanto espaço na minha vida. Certo, entendi. Porque parece que eu tô na escola, eu tenho a escola e é muito exaustivo, porque eu sou professora de ensino médio, e fora da escola eu tô pensando em as coisas que eu fiz de errado, o que dá pra melhorar, só que isso leva muito tempo. Certo. Hoje em dia, eu acho que é o jeito que a estrutura tá no estado e tudo mais, o que me incomoda, mas eu acho que é isso. Eu vivo uma relação de amor e ódio com a escola, com a educação, com o ensino, de modo geral. É isso. Eu entendo completamente, que eu também vivo uma relação de amor e ódio com o meu. Porque assim, eu sou da física também, né? A gente é da mesma área, só que eu não dou aula, nunca dei. Eu fiz bacharelado e segui na parte acadêmica de pesquisa e é amor e ódio total. Eu entendo completamente essa relação. Tipo assim, existe alguma coisa que me mantém presa a isso e eu acho que é o amor. Mas assim, 90% do tempo é o ódio que tá explícito ali pra mim, sabe? E é pesado isso, né? Ocupa muito espaço pra mim também e eu não queria que fosse assim. É pesado e a gente tá também, porque se você fala que ocupa muito espaço, e o espaço que ocupa ainda não é um espaço de deslumbramento, assim, é sempre de problemas que a gente não sabe como solucionar e que nem são problemas que a gente deveria solucionar, eu acho, assim, não tá nas nossas mãos. Eu tenho um amigo nosso que fala assim que o produto, né, do professor não é o aluno, e eles colocam como se fosse o aluno, o nosso produto é a aula. E quando ele falou isso, deu um baque, assim, porque se o aluno tá dormindo, se o aluno tá no celular, se o aluno não tá faltando, tá tudo na conta do professor, sabe? E se o aluno não quer prestar atenção, é culpa do professor também. Então, assim, a gente tá tentando sempre solucionar esses problemas que eu acho que não devia sempre estar na nossa conta. Quase nunca, né? Porque a gente só faz metade do serviço. A gente só faz metade do serviço. Então, assim, igual você falou, assim, eu gosto, eu amo, mas eu não faço, porque você chega lá, a aula que você preparou, que, né, a burocracia e tudo mais, acho que nem burocracia, mas a aula que você preparou eu não vou conseguir dar o produto, né, do meu trabalho. E isso é frustrante demais. Sim. E há quanto tempo você já trabalha com isso? Desde que você formou, você já começou a dar aula e tal? Que a Jamília já tá há uns 10 anos aí, né? Dando aula. E você também por aí? Não, porque a Jamília, ela começou antes. Ela forma eu formei um ano antes da Isadora. E ela começa a dar aula. Eu formei. Quando eu formei, pelo estado de Minas, eu peguei
uma aula num centro de... Não é nem esse nome exatamente, mas era um centro de dentação. E eu fiquei, sei lá, 3 semanas. Eu nem considero isso, porque é uma situação tão diferente da escola, porque foi maravilhoso, apesar de toda a situação e tudo mais. Tipo assim, eu tinha aula com 5 alunos, eles eram participativos, porque eu acho que de tudo que eles estavam vivendo ali, provavelmente a escola era algo que era bom. Eles eram menores, né? Eles eram menores infratores. Certo. E foi muito bom. Só que... Então foi a sua primeira experiência como professora, já foi ali? Foi depois do mestrado? Foi depois do mestrado, porque no mestrado, no primeiro ano, a gente só estudava. Só estudava. E depois teve a bolsa e não podia pegar aula. É verdade. E aí eu começo em 2019, no meio do ano, quando eu mudo de volta pra casa dos meus pais, que foi Campo Florido, então uma cidade pequena. Foi minha primeira experiência razoável, assim. Eu acho que é legal começar num lugar razoavelmente confortável ali. E foi isso. Desde 2019, e aí eu não parei. Entendi. Então 5 anos aí, completando 5 anos. Isso. É tempo, né? É tempo. E eu acho que a intensidade com que a Isadora faz, tudo que ela faz, que ela falou assim, minha mesa tem várias coisas de várias áreas, né? A Isadora, ela desenha, ela com aquarela, ela borda, ela escreve, aí ela lê. Eu sou a faminta que tenta tudo, mas não vai. Não, mas gente, eu vou postar no stories do Instagram, do nosso Instagram, aproveita pra seguir a gente lá também. Isso, boa. @sacaivos. E no TikTok também, olha que jovens, No TikTok também, jovens. Muito choque. Como eu não sei usar aquilo lá, gente. Não sabemos, mas estamos lá. Ensina a gente. Estamos lá, marcando presença. Eu vou postar o desenho que eu roubei. A Isadora falou que me deu, mas é porque eu acho que ela ficou com dó de eu chorar. O desenho de aquarela que ela fez. Gente, é lindo. Eu tenho artes da Isadora. Ela sempre foi essa pessoa que se expressa muito pela arte. E... eu admiro bastante. Enfim, é isso. Eu acho que eu me perdi. Eu tava falando de outra coisa. Das várias facetas da Isadora. Várias facetas. Mas eu acho que eu sou essa pessoa perdida. Desculpa te interromper. Imagina. Tô nervosa. Não, eu sou perdidaça também. Eu entendo total. Eu estou perdidaça. Ontem a gente tava numa palestra... e numa, sei lá, mesa redonda, entre aspas, porque ela nunca é redonda. Pois é, né? Por que é mesa redonda? No retângulo ali de conversa, eu nem lembro quem falou, mas falando que sempre escreve alguma coisa. E é muito engraçado que eu tenho, sei lá, períodos de reunião na escola, eu sempre acho papéis soltos com um monte de comentários do que eu tô sentindo no dia, seja ele qual for, porque nunca tem uma data. Isso é legal. Não é. Isso é muito terapêutico, dizem. Eu acho também. Exato, mas aí, por exemplo, eu acho que o meu não é só escrever, eu coloco muita coisa no papel, eu tenho que fazer ser alguma coisa palpável, porque... Certo. É meio dadaísta, assim, várias palavras aleatórias. Tipo dadaísta, porque eu não tenho ideia do que essa mulher tá falando. Ai, gente, tipo assim, umas palavras mega aleatórias quando vira poema e tem gente que gosta, dadaísta, sabe assim? Não, eu não sei palavras poema, desconexas. também, eu também não. Ainda mais dadaísta. Não, mas é sério. Ainda mais. Mas é tipo, é isso, parece que tem que fazer alguma coisa ganhar forma, porque parece muito do que a gente estuda na física. Eu consigo, não é palpável o termo, obviamente, mas ele é válido na minha cabeça. E isso tá tudo bem pra física, mas pras coisas que eu tô sentindo normalmente, não. Então... Mas dizem que é muito terapêutico essa questão de escrever, né? Eu confesso que durante 1 ano eu tive uma agendinha que uma amiga me deu, a Taisa. Ele dava, assim, por dia uma listinha de várias opções e você circulava ali, assinalava o que você estava sentindo naquele dia. Mas é diferente, porque ele me dava as opções, não era eu escrevendo necessariamente o que eu estava sentindo, entendeu? Por essa versão eu nunca fiz, mas dizem que é super interessante, porque pelo menos sai daqui, né, da cabeça e vai para um papel. Eu nunca tentei, eu até já escrevi, assim, algumas vezes, mas nunca virou algo palpável também. Eu acabei perdendo esses papéis e só Deus sabe, assim, sabe? Eu não sei se eu teria coragem de mostrar para outra pessoa pra ler e pedir opinião, sabe? Eu não acho que eu teria essa autoestima. Não, mas eu também não tenho. Normalmente eu acho, ele fala, meu Deus, eu tava assim nesse dia, amassa e jogo fora. Normalmente põe fogo, né? Na lixeira, joga um fósforo depois. Exatamente, tá tudo bem. Já passou, já curei.
Nossa, mas é muito louco, assim, porque eu, depois do Bullet Journal, eu comecei a escrever bastante, assim, no meu dia. E aí eu fico assim, cara, eu comento muito com o Max, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, deixa eu ver. Primeiro que eu tenho vergonha, né, de qualquer linha que a pessoa eventualmente ler no meu Bullet Journal. Eu teria E também. eu fico falando, nossa, eu morro de vergonha. Eu fico assim, cara, eu não posso perder isso aqui, porque é uma vergonha absurda. Jamília, a gente tem que gravar sobre o Bullet Journal um dia. Tem. Só sobre ele, assim. Aceita. Nossa, o Bullet Journal. eu falo assim, ó, horas sobre Bullet Journal sem problema algum. Mas assim, eu tenho muita vergonha também. Eu falo assim, não é infantil, porque eu me sinto uma adolescente que tá escrevendo no diário, assim, ai, hoje o fulano me deu bom dia. 4 de junho, ele me perguntou que dia que era, hoje é 4 de junho. Elogiaram minha agosto, né? Eu não acho. Porque assim, eu acho que intensidade do que tá escrito é diferente. Talvez o ato de escrever seja, sim, meio adolescente. Mas assim, eu acho que a intensidade e a ideia por trás de estar escrevendo Nós 30 Mais é que a gente realmente precisa tirar aquilo da nossa cabeça, que senão a gente vai surtar e escrever uma maneira de tirar isso, já que a gente não pode pagar terapia 5 vezes na semana, né? Então a gente escreve Exatamente. como uma forma de, tipo, se aliviar ali daquele pensamento, né? Mas eu não faço isso. Eu sou muito, assim, a pessoa da agenda, eu anoto tudo na agenda, coisas que eu tenho que fazer, mas não que eu tô sentindo. Na verdade, eu ignoro o que eu tô sentindo, sabe? Tipo, esses dias a minha... Esses dias não, Como uma sexta-feira... boa adulta. A minha psicóloga perguntou, tá, mas o que você tá... Porque a minha vida tá meio caótica atualmente. Aí ela, tá, Nossa, mas o que você tá sentindo? Eu falei, cara, nem sei. Nem tô sentindo nada, porque assim... Aí eu mandei uma figurinha pra ela que expressa muito bem o que eu tô sentindo. E eu falei, Uma figurinha. depois você tire as suas conclusões. Falei pra ela, mas eu falei, cara, eu nem sei o que eu tô sentindo. Eu nem tô sentindo nada. Eu tô fazendo o que tem que fazer. Quando vejo já é 11 horas da noite, eu vou dormir pra acordar e repetir tudo de novo. Mas assim, mega problemático isso, né? Mega problemático. A Jamile tá falando das coisas dela escrever. Parece muito que eu faço isso o tempo inteiro. Não é bem verdade, porque ela sempre fica me zoando na minha agenda de 2017. Ela tem a mesma agenda desde 2017. Exatamente, ainda tem 2 folhas, eu tô acabando. E Eu falei que eu vou comprei pro escrever pra mestrado, ela. né? Vou A escrever, mesma. sei lá, a É mesma. uma agenda não datada, que ela é maravilhosa. Sei. E aí, como não tem data de nada, não faz a menor diferença. Não tem nem ano escrito e tudo mais. Certo. E aí, em algum momento, ele tinha obrigações, né? Porque era uma agenda do mestrado. Aí ela tinha obrigações a cumprir. Em algum momento, no ano seguinte, ela ainda tava lá, sei lá, nas primeiras 20 páginas, talvez. E aí, disso, eu parei. Por exemplo, essa agenda, hoje em dia, eu uso pra depois das sessões da terapia. Que eu fico falando assim, não, eu vou, sabe, Você guardar faz essa uns coisa. minutinhos, assim, de anotar? Faço. Olha, que legal, menina. Eu não. Olha só. Eu sou muito negligente. Não, mas assim, é legal pra, É muito pra legal talvez daqui isso. 5 anos, não sei. Eu tá. fico brincando com a minha terapeuta. Será que eu tô fazendo isso aqui direito? Porque tem hora que parece que eu venho cá e eu fico, gente, eu já falei disso, só que parece que eu não tô guardando muita coisa. Ela fica, mas é importante analisar o que você tá guardando. Eu fico pensando, não sei. Mas eu não estou Você guardando. falou Você falou das emoções. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre cheia de dúvidas. Aí eu comprei um livro que chama Emocionário, porque parece que tá faltando. Amei o nome, gente. Emocionário. É sério, ele tá até ali. E aí, tipo, pra entender o que são algumas emoções, É porque igual. parece que eu tenho as 5 básicas da Hayley igual. ali. E é isso, sabe? Pode crer. Max and Mary, que ele tem o livrinho das emoções. Você já assistiu esse filme, Bia? Eu acho que... Não, Mary não and sei. Max. Não, acho que... Max and Mary. Eu acho que de sim. massinha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ai, Esse eu acho nome é esse filme familiar. sensacional. E ele tem um caderninho das emoções, assim, pra ler as pessoas também, o que elas estão sentindo. Eu acho engraçado, assim, porque a física tem toda essa questão das pessoas serem mais simples, né? Mais exatas, mais Diretas, assim, talvez? mais diretas, isso, exato. Mas as pessoas que eu conheço e que eu me envolvi da física, assim, de amizade, né, de conhecer, todas elas têm essa parte muito forte, assim, na arte. E eu acho isso lindo. Muito, não só na arte, mas na filosofia, né? Tipo, a Isso. galera quer saber mesmo por que existimos.
porque estamos aqui, exato. de onde viemos, pra onde vamos, né? Eu acho que essa é a parte mais emocionante, assim, a física me emociona nesse sentido, assim. Realmente. É aquela coisa do amor e ódio também, desculpa, Isadora, te interrompi, mas é tipo assim, eu tô estudando pra uma prova, que é quarta-feira, e que é basicamente tudo que eu estudei na graduação, tipo assim, sem noção nenhuma, estude tudo aí e venha pra prova. E daí eu tô revendo, tipo assim, desde Física 1, desde leis de Newton. E assim, e como é uma prova oral, eu tenho que saber falar. Então é muito diferente do sistema que a gente cresce ali, né? Porque a gente só resolve equação, a gente é meio macaquinho treinado pra resolver equação, mas na hora de falar o que a equação significa, ninguém sabe nada. Trava, né? Não consegue, né? E daí aqui na Europa eles têm muito essa vibe de prova oral e tal. Então assim, eu tô tentando contextualizar com as equações e é muito bonito tudo por trás ali. Tipo Newton, né? Lei de Newton. Cara, o trabalho mental que ele fez pra... Não é só assim o trabalho matemático, que também tem muito trabalho mental, mas toda a filosofia por trás é muito incrível. Sabe? Essa vibe de que, existiu o éter era o que permeava o vazio e tudo mais. Cara, isso é muito, muito legal, sabe? Tipo, toda essa filosofia por trás. E eles eram meio poetas também, né? Muito. Fala coisas poéticas, do tipo, se eu enxerguei mais longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Ørsted também era poeta, que fez experimentos do eletromagnetismo. Sim, que o cara que unificou, né, o eletromagnetismo. Eu gosto muito do Feynman. Feynman, perfeito. O cara que toca... Eu não sei o nome daquele instrumento que eu... Bongô? Será que é bongô? É um bongô, exatamente, é um bongô. E, inclusive eu tava lendo o livro dele, porque eu sou essa pessoa animada com essas coisas desses indivíduos maravilhosos, assim. Eles são deuses pra nós, né? Que ninguém apresentava ele, tipo, nas palestras de física como um excelente cara que toca bongô. Eu falei, deviam. Eu fico, mas é muito isso, porque a gente vira esse indivíduo que a gente é o que a gente faz profissional, no trabalho, né? Mas tem um monte de coisa ali, e esse pessoal é muito assim, né? Einstein também. Chiquérrimo. Einstein também. Pois é, o cara tá lá estudando relatividade, aí ele vem no Brasil depois e fala, minha teoria. A questão que minha mente formulou foi respondida pelo esplêndido céu do Brasil, o radiante céu do Brasil. Alguma coisa assim. Eu só podia falar assim, cara... ele foi... Lindo. Foi no poético. Ceará, né? No Ceará, né? Que eles fizeram um experimento. Em Sobral. Mas eu tenho uma pergunta, então. Aquelas que vai... Espero que não seja de física. Ai, meu Deus. Pergunta pra Jamile se for física. Sabe o que tá acontecendo? Ela que tá estudando. Exatamente, você que já testa a prova dela. Ai, meu Deus. Caiu a conexão. Produção. Mas é porque eu tenho muita sensação de que eu quero resolver os problemas mais... colocar aspas gigantes aqui, mais humanos, dessas conexões entre pessoas, eu queria uma equação que resolvesse. É esse que é meu ponto. Porque parece muito que eu quero... A física, ela tem uma solução. E aí, quando eu tenho que conversar... E aí, ser professor é muito isso, meu Deus, que coisa que eu fico pensando, pra quê? Que eu me envolvi em ter que conversar com 40 jovens de cada vez. Não podia nem ser só 5, é de cada vez. E aí, parece que não é só isso, né? Tem várias instâncias ali. E eu super quero resolver as coisas... como se tivesse uma equação que fosse solucionar meus problemas. Porque eu acho que é muito da física isso. Porque, tipo assim, a gente quer saber o que é luz? Não, peraí, que tem alguém que já falou sobre isso, deu as entendidas, outras ali, ele tá desconfiando de algumas coisas. Mas aí, tipo, quando tem que conversar com seres humanos, eu não consigo, porque na minha cabeça tinha que ter ali uma equação que vai funcionar com todo mundo. E claramente não dá certo. É verdade, mas eu acho muito válido isso, mas eu acho que também o nosso papel enquanto físicas e professoras e tal é tirar o medo que as pessoas têm de equações e conseguir fazer uma conexão entre equação e mundo real, sabe? Porque a galera tem muito medo de equação, a galera tem muito ranço de matemática e, gente, matemática é lindo, sabe? Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto professora, é falar, gente, isso aqui significa isso, é verbalizar o que tá escrito em equação ali, pra falar, então isso aqui tem sim uma utilidade. Pra que eu vou usar na minha vida? Você vai
menos assim, senhorita. Então aprenda isso aqui. Isso aqui é uma linguagem. Assim como o português e inglês, matemática é uma linguagem. Entendeu? Não só português e inglês, mas a gente consegue fazer um quadro disso, uma música disso. E aí eu acho que é por aí. Não é? A matemática é a ferramenta aqui. Total, que é o que vai ler o mundo. E isso é maravilhoso, sabe? Total. Talvez esse já seja o episódio que eu vou chorar, porque eu ainda não estreiei meu choro no Sou uma pessoa chorando, tô Adoro! Ai, mas aí então a gente Inclusive, deixa eu interromper de novo, que eu tô muito interrompendo hoje, né? Insuportável. A gente já até comentou uma vez, acho, não sei se acabou indo ou não, que a gente um dia precisa entrevistar um matemático pra gente discutir sobre a questão da matemática ter sido inventada ou descoberta. Porque isso é uma coisa que me intriga muito. Tipo assim, gente, eu não consigo viver sem ter essa resposta. Esse não foi pro ar. Não foi, né? Não foi. A gente fez essa pergunta. A matemática foi descoberta ou ela foi inventada? Mas aí depende. É que nem eu acho que depende também. Depende dessa leitura. Depende da leitura que a gente faz da ciência como um todo e aí também dessa ferramenta, né? Então vou reformular. A gente tem que as leis da física ou a gente formula? Não, e o que eu acho eu acho que existe os dois. É porque eu acho que existe os dois, na verdade. A física, ela explica tudo, mas ela não responde nada. Tipo assim, a gravidade, eu sei calcular com exatidão a força gravitacional de dois corpos. Por que isso acontece? Não sei. Já não sei responder. Por que a massa atrai? Dá certo. Por que massa atrai massa? Não faço a menor ideia, mas eu te respondo assim, ó, com uma precisão de um paquímetro, qual que é a força gravitacional ali. Tá vendo? Eu acho que é isso que eu tô deixando passar isso, porque na minha cabeça... Tem que responder. Eu tô assim, não, os seres humanos precisavam de equações, não sei, essa vida em sociedade precisava de equação, mas você tá aqui, não resolve nada. Eu tô tipo, poxa, não vai resolver nada de qualquer jeito. Zatora chorando, né? Quem vai começar a chorar? Eu acho que pode ser que resolva sim, mas eu acho que antes disso a gente tem que tirar essa demonização que existe em cima da matemática e da física, sabe? Pra todo mundo aceitar. Não, mas eu queria usar isso pra pessoas. Eu queria a relação humana com uma fórmula ali, sabe? Tipo, se eu falar isso, como que ela responde? Será? Mas será que não existe? Eu acho que existe. Será que não? Vou parar de falar a partir de agora. Tipo assim, igual quando a galera estuda epidemiologia, não sei nem falar essa palavra, mas sabe isso? Tipo, a galera do Covid que foi estudando, tipo assim, fazendo os vários modelos matemáticos lá pra saber dos babadão. Eu acho que talvez esteja mais ou menos por aí. Relações interpessoais, sei lá, sabe? Porque é o que? É uma interação, né? Uma interação. Igual um elétron interage com outro elétron, um humano interage com um humano. Existe uma constante ali, né? Vários fatores que envolvem essa interação. E você faz o seu modelo de interação humana. Mas não sei, na verdade. Tô viajando, eu acho. Eu acho, mas eu acho... Caramela surtando agora porque ela... Tô viajando total. Será que existe, Isadora? E você tá... Existe. Agora eu chamo... Existe me falar que existe. Eu anotei aqui. É Bia, tá? Ela que falou. Ela disse que pode. Não tenho respaldo. Fonte Bia. Não acredite nessa fonte. Confia no pai. Confia no pai. Mas eu acho que é relativístico demais, é quântico demais, porque se tiver um fóton ali já pode mudar a rota do eletrãozinho, sabe? Dessa interação interpessoal. Eu fico pensando assim, às vezes as pessoas respondem de um jeito, mas sei lá, às vezes ela tropeçou na rua e alguém riu, e aí ela já vai responder de outro jeito. Eu acho que assim, a imprevisibilidade é muito grande, assim, não sei se... Eu fico muito na dúvida se dá pra equacionar. Sinto muito, Isadora. É verdade, não, você tá certa. Cada um é muito um universinho, assim, né? Envolve muita coisa, né? Tem passado, tem história, tem criação, né? Traumas. Elétron não tem trauma, né? Exato. Né? Não que a gente saiba. Não que a gente saiba. Ela já na terapia, né? Fazendo terapia. Ai, porque eu não aguento mais. Que fica lá pro final. Odeio ser só eu na cama. Ai, que ódio. Saco. Sozíssimo. Aí fica falando que eu tenho que me excitar. Não dá pra mim, gente. Não tem maturidade. Ninguém fala sobre a minha libido. Eu trabalho muito. Ai, que dó. Que dó do elétron. Mais uma pergunta difícil de responder. Por que física, Isadora? Porque eu queria engenharia. Essa não é difícil pra mim, não. Você sério? queria ser engenheira? Eu prestei engenharia na UFO. Qual engenharia você queria? Na UFTM. Eu ia pra mecânica, mas
Eu acho que ainda bem que eu não fui, assim. Eu acho que eu tenho meus... Eu acho que eu sou muito... Sabe essas pessoas que estudam a fundo alguma coisa? Eu não faço nada disso. E aí, eu sempre fico nesse imaginário aí, que é quase coletivo, de, fulano faz isso, nossa, porque ele é médico. Aí eu fico, é tudo muito rádio, assim, mas especialmente nessa época. Eu queria engenharia, e na UFTM ela não tinha vestibular pra engenharia, não sei se você entrou no meio do ano. Era vestibular da engenharia, era anual, e aí o que tinha perto da engenharia da física? Entendi. Que era semestral. Exatamente, que era semestral. Aí eu passei em física, não passei em engenharia em outra universidade que eu tentei. Certo. E aí eu falei, vou vou fazer cursinho ao mesmo tempo. Gente, é de uma ilusão que dá até dor. Mas eu prestei, passei, e aí eu fui fazer. E nisso, Tô aqui. em algum momento, passou um mês e eu tava gostando. Ô, louco, sério? Isso aqui é legal. Eu gosto. Juro. Mas é porque a gente entra com a Nilva. Exatamente. Beijo, Nilva. Você é maravilhosa. A Nilva, pra quem não sabe, é minha mãe postiça. Todo mundo falava que a gente se parecia porque a gente tem o cabelo cacheadinho. E a Nilva, ela faz a gente se apaixonar, assim, pela física, pelo ensinar, pela evolução dos conceitos de física. Eu me apaixonei também com... E era isso, era uma discussão que você tava comentando sobre o falar. Ela faz isso muito bem. Ela porque faz a gente não isso muito fazia, bem. sei lá, nem lembro da gente fazer conta naquela primeira disciplina, não. Introdução aos fundamentos da física. Iludia a gente. Exatamente. E aí era uma discussão muito mais teórica, que te apresentava um monte de coisa sobre física, sem trabalhar com números, mas dando umas justificativas. E aí depois que você falava, tá, é isso, a Terra tá no centro do universo, ela falava, mas você certeza? E aí, é mais ou menos. E aí você falava, tipo, dá pra fazer, tipo, você entendia todo o processo de construção de um conhecimento. Isso é lindo. E de desconstrução também. É construção e desconstrução, é verdade. E aí nessas idas e vindas, aconteceu muita coisa. Eu amei de primeira? Não, mas no primeiro, a UFTM, ela tinha uma característica que a Unife não era assim, né? Primeiro semestre era um primeiro semestre de nivelamento. A gente não começava com cálculo, pelo menos na minha grade, né? Na minha também. sua. A Unife começava. Então, A Unife joga lá e vai com Deus. Exatamente. Lá não, tinha um período de nivelamento. E como eu tinha vindo Muito bom. de uma situação em que eu tinha um certo conhecimento, tava fácil. Foi uma transição fácil do ensino médio para a graduação. Certo. As coisas que teoricamente eu teria que penar, que seria com alguns cálculos ali, não foi muito complexo, eu tive que estudar e tudo mais. Mas eu pude aproveitar muito essas disciplinas. Então, eu gostei muito. Tive aula com um professor de matemática desde a 5ª série, chama Gustavo Alves Pimenta. Desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu encontrei na faculdade e ele estava sendo professor substituto. É verdade. E aí ele falou, nossa, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ele falou assim, nossa, mas ser professor de licenciatura é pra quem quer, né? Eu fui no segundo dia da faculdade chorar na frente da escadaria do prédio? Fui, mas eu gostei, teoricamente, no geral, o primeiro Você chorou no primeiro dia? Segundo. No segundo. Foi coisa acho que foi a primeira semana ali que eu encontrei esse professor, porque ele foi um professor muito importante. Eu gostar de exatas é muito por causa dele. Eu assim. também tenho uns professores assim. Sim, que ele é o professor que, tipo assim, ele me explicava. Até hoje tem coisa que eu explico, eu não sou uma boa explicadora, não sei o termo disso, mas eu não sou uma boa professora de matemática porque eu não sei muita coisa. Você dá aula de eu sei fazer. matemática? Não. Inclusive, é uma das coisas que eu não gosto. E aí os meninos ficam, mas por que é isso da matemática? Eu não sei, eu sei como é que faz. Eu também insisto assim. muito nisso, eu sei fazer. Eu sei que passa pra lá dividindo. Inclusive, eu te ensinei porque ensinei, entre aspas, aqui, ninguém tá vendo eu fazendo isso com os dedinhos, mas... Veio dele. De justificar porque eu tô tentando resolver essa situação. E, tipo, meu professor de matemática que me explicou isso, sei lá, na 7ª série. Ele de bater o pé e falar, fatoração é importante, vai resolver seus problemas na matemática se você aprender na 7ª série. É verdade. Então, tipo assim, é um cara... Matemática da 7ª série é importantíssima, gente. Um beijo pra matemática da 7ª série. Você, Sakaiver, que está na 7ª série, e você que não está, volte pra 7ª série, porque é importantíssima, gente. Hoje, mais cedo, eu tava aqui resolvendo o oscilador mecânico quântico, tem uma fatoração ali, e sem essa fatoração o bagulho não dá certo. Então, assim, aprende a fatorar, gente, entendeu? De nada. Desculpa, continue. Mas é isso, então eu acho que, tipo assim, ele era uma pessoa muito importante na minha educação, e ele fala, educação é pra quem quer. Eu acho que eu já tenho noção, entendi do que ele tava falando. Mas você acha, pelo jeito que você falou, parece que ele tava meio que desmotivando você, ou essa é só a minha interpretação? Quando ele falou isso pra você. Eu acho que talvez ele não tava desmotivando a mim, mas talvez ele tava um pouco desiludido com muita coisa. Não tenho certeza disso também, mas eu acho que é muito assim. Eu acho que ele tinha noção que aquela intimidade ele podia ter de falar certas coisas que ele, por exemplo, ele deu aula pra toda a minha
família, no sentido de meus irmãos, todo mundo teve aula com ele durante muito tempo. Certo. Então ele conheci toda essa jornada, eu acho que li, não era uma desmotivação, mas era tipo, é pra quem quer. Se você quer, fica, estuda, pega firme, eu acho que era isso, assim. Ou pelo menos eu interpretei assim. Entendi. Que eu tô aprendendo a terapia aqui, interpretações são distintas. Interpretação é tudo. Exato. E ela pode ser diferente. Eu tenho o meu professor de física, e eu fui entender isso esse ano, inclusive, que ele virou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Porque eu estudei numa escola pública em Franca, o SED, e hoje eu dou aula lá. Eu acho isso muito simbólico, inclusive. E aí, muito simbólico. transitando na escola, eu encontrei o meu professor de física do ensino médio. Aí ele virou e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Eu não te falei quando você tava estudando. Eu lembrei dessa física. história quando a Isadora falou sobre isso, inclusive. E aí eu peguei e falei: eu sei, você falou, e eu falei, concordo, e vou continuar mesmo assim. Aí ele falou assim: mas por quê, né? Eu falei assim: é porque eu gostei, né? Eu também não entrei na física pra fazer física e ser professora. Eu entrei pra fazer outra coisa, né? Era um desvio de rota. E a gente se apaixona, né? Sim. E aí ele falou assim: é por isso que você não pode fazer, porque a gente gosta, a gente se apaixona por isso. Eu falei: cara, é mesmo, né? Porque assim, é o que a Isadora falou. E eu não tinha, né? Às vezes eu fico assim, é tão, não sei, foi tão fluido assim que eu não reparei. Porque é isso, assim, a Nilva, ela fala de um jeito gostoso. Você entende, você vê a física ali, e você constrói um conceito, você desconstrói outro conceito. E a gente se apaixona mesmo. Tanto é que é isso, a gente entra pra fazer outra coisa e de repente a gente tá ali, ou vou ser professora. Acaba sendo, porque a gente, como fez licenciatura, acaba sendo uma consequência, porque, tipo, as discussões sobre educação também são muito interessantes ali naquela introdução, porque o que eu achei? Eu gostava do primeiro período ali, no sentido de que ele não era algo muito profundo, isso tá por vir ainda, né? Então, ele te dava ele te conquistava. O primeiro período eu achava que era um momento de te conquistar. Uma massagem nas suas um monte de coisa. Exatamente, pra falar, Jogar olha, isso aqui é legal. Tipo, vamos tentar chegar no bimestre que vem com mais de 5 alunos? Eu acho que era Então, na mais ou menos Unifei isso, eles não fazem isso, aí não chega no segundo semestre com 5 alunos. Exato. Tanto é que eles falham, né? Esse aqui é o ponto. E isso porque eles, lá na UFTM, que aqui é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, eles tentam conquistar, só que eu fui a única pessoa que formou da minha turma. Imagina se não tentar. Eu também, menina. Eu acho que... E eu super demorei pra formar, imagina. Que loucura. Então, mas é muito isso. Lá eu achei que faz essa massagem pra, tipo, nossa, olha só que interessante. Aí depois mete lá uns cálculo. Não. Retificando. Eu fui a primeira, depois formaram. Mas assim, a gente demorou pra formar. O meu, todo mundo saiu. Eu entrei com uma turma que todo mundo sumiu. Não, meu formaram uns 4, eu acho. Eu, o Eric, outro Eric, Rose, eu acho que nós. E Savinho formou, já não lembro. Mas assim, entram 30 pra ficar 5, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu, de vez em quando, aparecia nas aulas de mecânica clássica, tinha 3 pessoas na sua turma. Não, era 2, era eu e a Sabrina, e a Sabrina faltava muito, então eu tinha aula particular com um deles. Eu já tive também aula particular, adoro, inclusive. Inclusive foi a matéria que eu mais fiz, assim, direitinho, porque não tinha nem como você distrair ali, porque era só você e o professor. Que loucura. E quando foi no semestre seguinte, ele tinha 10 alunos, porque acumulou, né, uma galera ali do fatorial, e aí a hora que chegou, tipo, 10 alunos, você precisava de ver a emoção do professor da nota. Nossa, muito engraçado. O com deles é um outro fofo também, que faz a gente se apaixonar. Sim. Porque ele deu introdução ao cálculo. Ele deu introdução ao cálculo pra você. Foi uma coisa, assim, que é uma transição muito, muito legal, assim, porque a minha base matemática era horrível, né? Eu vim da escola pública, então, no caso, eu não tinha matemática. Não culpa dos meus professores, né? Culpa do sistema. De outras coisas. Outro episódio, né? Outra discussão, enfim. E essa transição, assim, de rever funções, aprender funções e passar pro limite e começar a chegar nos conceitos de derivada integral foi uma coisa, assim, bem... que eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso aí. Então foi um professor muito bom também. A gente teve muitos professores muito bons ali na UFTM que foram responsáveis, assim, é isso, você entra, você apaixona. Não, realmente, eu tive uns professores também, no começo, um ou outro, assim, eu tive a Flávia, que era minha professora de álgebra, que eu gostava muito, mas os professores mais incríveis que eu tive foram das matérias específicas. Tive o Vitório de relatividade, que mudou a minha vida. O Farnésio de mecânica clássica mudou a minha vida. É uma pessoa incrível.
incrível. O Fabrício, de mecânica quântica, o Gabriel, que foi meu orientador, que foi meu professor de métodos matemáticos, e eu amo isso, eu amo. Ele falava, e ele meio que me convidou pra eu fazer o meu TCC com ele, porque ele falava, cara, eu percebo que essa menina gosta muito dessa matéria, então vamos fazer um rolê junto, entendeu? E de fato, Gente, que sabe? Doida. Vou convidar ela, porque senão ela vai chorar. Tipo assim... Vou fazer ela assinar um papel aqui. Exato, então assim... Ele lá chorando, falando com o psicólogo, ele tem uma aluna. Demorou 17 uma que anos, gosta. Mas alguém me ama. Uma que tem um brilho no olhar, entendeu? E então, assim, essa galera... São eles os responsáveis por eu não conseguir largar física também, sabe? Então, assim... O Newton também, da Unifi. O Newton. Eu não tive aula com ele, mas eu boto fé que ele é incrível. Nossa, o Newton é incrível, assim, porque eu copio aulas do Newton, porque eu fui orientanda dele no mestrado e eu acompanhei algumas aulas com ele, né? E ele começa fazendo uma entrevista, meus alunos vão ver que é daí que veio a minha entrevista, então sintam-se importantes, porque eu tô copiando uma metodologia de um professor, assim, ó, que é excelente. E ele começa perguntando, né, seu nome, da onde que você veio, né? Porque na Unifei tem esses alunos que vêm de vários lugares, então ele pergunta de onde você veio, de onde você mora, né? Se você tá morando em Itajubá ou não. O que você quer estudar no curso de astronomia que a gente fazia, era a disciplina era de astronomia. E qual é o livro que você está lendo. E aí isso já me quebra, assim, porque ele faz essa entrevista, ele pergunta pra todo mundo e ele coloca todas as respostas na lousa de todo mundo. Então, assim, ele tem essa escuta ao aluno, ele traz pra aula dele a importância dos livros, e isso pra mim assim, é uma coisa sensacional. Muito sensacional. E fala da importância da arte, a importância da interpretação, a importância de você conhecer outras culturas, enfim, e acho que são essas pessoas, assim, que fazem eu continuar a leitura, né, que você me perguntou. E a Isadora também foi, né, a gente colocou pauta só de livros aqui, a gente tá falando só de física. Mas a Isadora também é uma das pessoas que me fez continuar a leitura, porque a Isadora é uma leitora, assim, eu acho que a Isadora é a pessoa mais leitora que eu conheço. Assim, Fome de livros. Fome de livros. E às vezes tá acontecendo um auê, assim, ela tá lá lendo o Kindlezinho dela, ou o livro físico dela, e tá lá, né, eu fico, cara, que genial, assim, ela tá naquele mundo ali que ela tá lendo. E Isadora, eu perguntei pra Bia já como que os livros chegaram na vida dela, como que ela se tornou leitora, e eu vou direcionar agora essa pergunta pra você. Como que você se tornou leitora? Eu acho que a gente viu muito essa discussão na FLI esses dias, né? Ontem. Só que pra mim é uma coisa que vem muito da minha mãe. Uma das minhas... Eu não sei o que acontece, gente, mas eu não tenho muita memória, não, da minha infância. Eu também não. No sentido de... Eu tenho muito com meus irmãos, mas tem umas coisas que as pessoas falam, lembra disso? Não. Mas tem uma coisa que eu lembro bastante, é de tá chovendo, a gente ir pra cama da minha mãe chovendo, com muito trovão, tempestade, assim, e a minha mãe falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ler? Eu tenho um irmão mais velho e uma mais nova, e aí a gente ia pra cama dela, ela ia ler uma história pra gente distrair da chuva e do possível medo ali que tá ali. Então, essa coisa de ter alguém que faz... Então foi a sua mãe. Era muito uma leitura. Foi. Ela é essa pessoa e ela sempre... E aí depois ela começa, mas tem sempre um incentivo ali. Tipo, o meu avô, ele falava... Tipo, a minha irmã fez direito por causa do meu avô era advogado. E aí nisso ele falava assim pra minha irmã, mas você tá precisando desse livro agora, que era ali do curso, da faculdade. Aí eu peguei e falei assim, mas você não perguntou nada de que livro eu quero. E ele pegava e falava, então pode escolher os dois que eu compro pra você. Então eu tive muito isso, assim, de... Que lindo. De muito incentivo. Então foi dentro da família mesmo. Foi. E, por exemplo, meus irmãos são muito leitores, então essa troca acontece bastante no sentido de meus irmãos lerem coisas muito diferentes, mas, por exemplo, a minha irmã foi falar sobre violência em relação à mulher no TCC dela. Eu pego o livro, e esse livro é emprestado pra mim e depois ele volta. Certo. Meu irmão é um cara mais não sei, meu irmão é um cara muito ciência, assim, também. Ele respira muito isso. Meu irmão fez biotecnologia. Ele é muito ligado à ficção científica, mas tem que ter uma discussão profunda. Então, tipo, eu tô com Duna dele ali. Então, tipo... Que teve o filme, né, esses livros, recentemente. eles circulam muito dentro de casa, assim.
Que lindo isso, eu não tenho isso não. Então lindo. Eles vão e voltam muito, assim. Então, tipo, desde muito tempo. desde pequenos, assim, pra vocês. Sim. Lindo. Eu lembro muito de ter, na escola também ter uma leitura assim, mas ela já acontecia antes. E aí, por exemplo, meu irmão, eu fico brincando, coitado, ele ficaria muito bravo se ele escutasse isso. Mas eu fico brincando com o meu irmão, é o primo que ninguém quer ter e ele é meu irmão. Porque ele é um cara que é muito maravilhoso, assim. Ele, tipo, é um cara muito inteligente, eu queria muito parecer esse cara inteligente, sabe? Sei. Tipo, meu irmão tava sempre com um livro e eu ficava, tipo, morrendo de inveja. Tá, vou ler alguma coisa aqui, provavelmente mais boba, entre aspas, né? E eu queria muito aqui. Ler é bonito, né? E ele é só um ano mais velho que eu. E eu ficava, gente, que pessoa... desde pequeno eu tenho essa impressão. Nossa, que pessoa inteligente, pessoa. Uma criancinha lá. Então ele tá sempre com essas leituras e eu queria muito aquilo pra mim também. Sim, porque ler é muito bonito, exatamente. Não é essa cara de ser culta aqui, que inveja que eu fico. Assim. Não é lindo? Eu vejo a pessoa lendo, meus alunos, eu super chego assim, tipo, nossa, o que você tá lendo? Deixa eu ler também, lê pra mim. É lindo mesmo, né? Tipo legal. Assim, quando eu entro no ônibus e vejo alguém lendo livro nesse mundo que é só celular, eu falo, nossa, que lindo. Ou quando eu vejo um senhorzinho, senhorinha lendo jornal, né? Porque isso é mais coisa de senhorzinho, senhorinha. Gente, que coisa linda, sabe? Que lindo isso. Eu tenho uma foto, eu não sei se era com você, eu tava viajando de ônibus, acho que de Itajubá pra casa dos meus pais, provavelmente acho que era no período da eleição, e o ônibus parou e tinha um senhorzinho lendo, assim, no outro ônibus, no ônibus do lado, assim, eu acho que eu tenho essa foto até hoje. E eu fico, gente, por exemplo, a minha família, a minha mãe, ela vem muito desse movimento de uma coisa que eu acho que é marcada, é que a minha mãe falou assim, tipo, vocês têm que dar valor nesse livro, porque quando eu era pequena eu lia dicionário, porque eu não tinha livro. Eu acho que isso tá muito preso em mim, assim, tinha uma família de que passou várias dificuldades e tudo mais, então, tipo assim, eu tinha que dar valor naquilo que eu tenho. Eu tive uma educação, já me falou da educação pública, eu só tive uma educação que vem da área particular, porque meu avô cuidou disso. Certo. Porque se fosse meus pais, não teria a menor condição. Então, acho que eu tinha que valorizar aquilo, sabe? Um peso também, né? Esse negócio de valorizar a educação, eu acho que eu nasci com isso. Tipo assim, eu sempre fui aquela menina que era, tipo assim, nunca dei trabalho na escola, o que também pode ser problemático a pessoa que nunca deu trabalho e vira um adulto fudido que sou. Mas tudo bem. Mas assim, a educação eu sempre valorizei. Eu detestava matar aula, eu ficava, nossa, meu Deus, eu tô doente, não posso ir na escola, socorro. Eu nunca fui essa pessoa que queria ficar doente pra não ir na escola. Virei essa pessoa, o quê? No mestrado, no doutorado. Mas antes disso, não, entendeu? Mas a leitura em si, ler livros, ler gibi e tal, eu não cresci lendo gibi, não cresci lendo, sabe? Foi uma coisa que entrou comigo lá no ensino médio, com a minha professora Zorilda, minha professora de literatura, e depois com as amigas que eu fui fazendo, que eram mega leitoras. Eu falava, cara, isso é muito legal, preciso ler, porque ler é lindo e eu preciso ler também. E daí foi meio tardio. Então, pra mim, é um tópico meio que até delicado, porque assim, eu fui ler clássicos, tipo, agora, estou lendo clássicos agora, sabe? Tipo assim, coisa que eu deveria ter lido há muito tempo atrás. Eu também não faço isso, não. E a Isadora, assim, tipo, geralmente a gente começa por livros mais simples, assim, né? Infanto-juvenis, tipo Harry Potter. Que, né? A Isadora foi ler Harry Potter no mestrado. Foi. É isso que eu ia falar. Porque a gente teve ficava muita assim, coisa durante... Mas eu não sei o que eu lia antes. Provavelmente era coisa de criança também, mas eu não sei o que eu li antes. Você não sabe qual foi o primeiro livro, assim? A gente tinha... Lá em casa a gente ainda tem, porque eu tenho um sobrinho, ele já tem 8 anos, de que, por exemplo, pra chamar atenção, eram os livros de, tipo assim, princesa. E aí cada... tipo, a Branca de Neve. Aí tem um rostinho da Branca de Neve, você apertava e ela fazia barulhinho. Então era um livro interativo pra fazer a criança gostar daquilo. Esse é o primeiro livro que eu lembro de ler nos dias de chuva, porque é um livro que vem muito com som também, tentando abafar ainda esse bem, som né? de fora. É exato. Então, tipo, sim, apelativo, né? Tipo, leia-me, olha como eu sou legal. Exatamente, então era muito nisso. Depois disso eu lembro de ver o meu irmão lendo Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Sei. E quando eu peguei o livro, ele pegou emprestado de um tio, do padrinho dele, e aí eu lembro de pegar o livro, e aí eu leio e tal, e eu acho que eu nunca acabei esse livro. E aí tava faltando umas páginas, eu cheguei na página 40, tava faltando a página e pulava pra 50. Esses livros de bolso que a cola dele é meio sem vergonha. E aí eu falei, poxa, mas eu vou pular 10 páginas? E aí eu acho que esse é um clássico, clássico. Mas eu lembro de descobrir isso na escola. Bem, eram só 10 páginas de um livro de bolso, acho que não tava aparente ali, né?
E aí eu lembro de olhar, assim, eu tava lendo isso na escola. Eu lembro de ver gente lendo na escola. Tipo, quando eu falo escola, eu tô falando isso no fundamental. Né? Quinta série, talvez. Eu lembro de uma amiga, na época, ler um livro que o nome me chamou muita atenção. E eu, né, a internet era escassa nesses tempos sombrios. Ou maravilhosos, não sei. Depende. Maravilhosos, talvez. E eu lembro que era o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Um trem assim. E esse nome nunca saiu da minha cabeça. Então eu tenho essa coisa de estar num ambiente de que pessoas liam, assim. E a minha mãe, acho que fica, né, com isso. E é engraçado porque quando você tá contando a história da sua mãe ler pra vocês nos dias de chuva, eu imaginei ela lendo Kafka, sabe? A Metamorfose. Amo. E você lá com mais medo da chuva e também de acordar e ser um besouro. E acordar transformado num inseto monstruoso. Mas é isso, assim, porque, tipo, eu acho que era coisa muito, eu vou dizer rasa, mas não é só isso, né? Mas eram coisas infantis e tudo mais. Deve ter sido por muito tempo. E tem outra, eu tenho aqui um box do Desventuras em Série. Eu acabei de ler. Eu vi os filmes, eu amei os filmes, mas eu nunca li. E o livro, o primeiro livro, eu li o primeiro, acho que comecei o segundo. Eles são muito bons, tem umas discussões interessantes, e aí eu fico, tipo assim, eu não devia estar lendo umas coisas mais pra psicóloga, né? Sempre psicóloga. Eu não devia estar lendo umas coisas mais interessantes. Eu comprei recentemente Entregas Expressas pra Kiki, que é aquele filme que tem no Estúdio Ghibli e tudo mais. Então, eu leio muito essas coisas infantis ainda. Ainda, infanto-juvenis ainda. Então, tipo, eu sou essa pessoa muito... Só que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? Tem isso. Então, eu consigo fazer essa gestão. Mas eu acho mais válido ler essas coisas que você considera meio infanto-juvenis do que pegar um livro tipo Sapiens e que você vai ter ódio quando você pegar pra ler, que é o meu caso. Entendeu? Nossa, e quando você tava falando de Sapiens, a única coisa que eu ficava, eu preciso ler esse livro. Não, mas é incrível. Eu acho que tem que ler, mas assim, tem capítulos que eu falo, eu queria estar morta, ao invés de estar aqui lendo esse livro. Porque, assim, normalmente eu pego pra ler no final do dia, deitadinha na cama, mas aí o cara vai chuchar uma história fodida. Cara, eu não quero isso. Eu quero Desventuras em Série. Eu quero um conto de fadas, entendeu? Não quero lembrar que a humanidade tá podre e que não tem jeito mesmo, entendeu? Que fizemos tudo errado desde sempre. Chorando, né? Saca? Ou perdeu o sono de ansiedade, né? Meu Deus, a humanidade não tem solução mesmo. Saca, exato. Mas eu me cobro tanto em todos os aspectos da minha vida que na leitura não é diferente. Então eu me forço a ler coisas e por mais que eu não goste dessas coisas, eu tenho que ler, porque se alguém me perguntar se eu já li Sapiens, eu preciso falar que sim. Olha que ridícula. Mas eu tô trabalhando pra melhorar isso. Eu te entendo super, porque eu sou essa pessoa que fica, nossa, eu fico falando eu quero ler um livro, porque parece que assim, se eu conseguir ler livro que tem hora que eu engato na leitura e fico, sei lá, 2 meses sem ler nada. E aí eu fico assim, se eu ler um livro difícil, eu vou provar pra mim que eu dou conta. Eu posso ler qualquer coisa depois, sabe? Só que, tipo, não é isso. Não é. E aí é muito comum eu ter os livros no Kindle e eu gostar de alguns físicos, e aí, tipo assim, pra dormir eu vou ler aquele livro mais bobinho, mais fluido possível, ou que, às vezes eu nem gosto tanto, mas eu quero acabar ele. Entendi. Pra me mostrar que, tipo, tá vendo? O meu cérebro querendo derreter, sabe? Exatamente. Entendi. Você para leitura ou você termina todos? Eu paro. Tirando o do Verne, que tinha as páginas ele faltando. me obrigou, né? Ele te obrigou a normalizar. Eu acho que eu eu paro elas sem muito peso na consciência. Meu irmão é muito engraçado. Sem muito peso na consciência. 5 consultas na terapia depois. É exatamente isso. Para de falar do livro que parou. Mas, por exemplo, meu irmão é o cara que tem que acabar o capítulo. Eu paro o livro no meio da frase. Eu também. Mas você no sabe meio da que eu frase, prefiro? adorei. Eu paro também. Eu prefiro parar no meio da frase, porque se eu paro no capítulo, eu nunca vou quando lembrar. eu voltar a ler, eu não vou lembrar. E aí eu tenho que ler tudo de novo que eu já li. Então eu já paro na metade pra facilitar meu processo. Até se eu terminar a frase, eu vou ter que reler umas 3 frases ali pra cima. Então, Exato. Né? Exatamente. E aí, tipo, tem livro que, tipo assim, você me indicou um livro que eu parei, mas eu fico assim, eu vou voltar ele ainda. Em algum momento eu vou voltar. dia. Porque eu tenho, com os livros, eu consigo lembrar algumas coisas. Fiquei curiosa. O pessoal do assassinato lá, da família inteira. A Sangue Frio. A Sangue Frio. Não acabei. Nossa, mas aquele livro é difícil mesmo. E tipo, eu não sei por que eu não acabei, mas pra mim ele tá ali, no Kindle, esperando eu voltar. Sabe? Eu vou voltar pra ele algum dia. Não quer dizer que eu coloquei outros 40 em cima dele, porque eu não vou voltar. Não, A Bia perguntou, nada. falou assim, você tem lista? Eu falei, eu tenho várias. Sigo alguma? Não. É só por esporte mesmo, a Eu lista. não tenho nenhuma lista. Eu fazia isso mais, né? eu tenho lista mental, que é basicamente os livros que estão ali na minha estante olhando pra mim, enquanto eu tô lendo outros que eu comprei aleatoriamente. Depois.
Eu tenho esses livros, eles ficam parados na minha mesa de trabalho. É porque tem 2 áreas da mesa de trabalho. É o que estão perto do meu trabalho, eles estão ali falando. Tipo, você vai acabar, gente, não vai? Você ainda lembra de mim, isso, né? Eu pego o livro emprestado da escola e não devolvo. Tipo assim, tem Loyola Brandão ali me esperando desde o ano passado. É o privilégio do professor. Não tem data pra devolver. Eu descobri que ele é o segundo. Eu descobri isso ali ontem. Eu cheguei e falei, que legal, você terminou o primeiro. Ela falou assim, tem primeiro? Tem primeiro, tô devolvendo ele essa semana. Eu comecei o livro. É por isso que eu não tô entendendo nada. Eu falei assim, mas eu tô lendo o primeiro, eu também não tô. Acho que eu vou ler o segundo e te contar, né? Pra ver se vale a pena ler o primeiro ou não. Mas eles falam que é um livro que você tem que ler, né? Deve estar naqueles 10 livros que você tem que ler na vida. Eu gosto dessas listas aí, sabia? Essas, tipo, livros que você tem que ler. Se você é uma mulher de 30 anos. Tipo assim, bem aleatório, assim. Adoro. Eu acho que eu caí numa cilada, assim. Que cilada? Eu caí numa cilada, em algum momento da minha juventude, de cair na história do best-seller, sabe? E aí, tipo, eu acho que são leituras muito fáceis. Elas contribuíram pra não incentivar, porque eu já tinha esse incentivo, mas pra fazer um combo de coisas que eu já li na vida. Só que aí eu sou uma pessoa que não gosto muito do romance como ele é escrito em alguns... no best-seller, de modo geral. Então, tipo... Eu sempre li e falava, nossa, é estranho, eu não gostei, né? Tipo, sei lá, mas chama aquele escrito... Não, alguma coisa das estrelas. A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas. É, tipo, é um livro que eu li e eu fico perguntando toda vez, por que eu caí nessa? Mas eu acho esses livros ainda importantes, assim, porque alguns, eu acho que não dá pra generalizar como tudo na vida, mas assim, eu acho que esses livros best-seller, eles têm um valor, assim. Eles contam uma história, eu acho que, principalmente se você tem dificuldade de começar a ler ou de manter uma leitura, eles são uma porta de entrada e fácil, e eles levam você pra outros lugares, assim, ao começo das drogas. Porque, tipo, A Culpa é das Estrelas, tem outros livros que eles citam, tem o Diário de Anne Frank, que é muito citado ali. Agora eu não vou lembrar outros porque a minha memória funciona assim, às vezes ela funciona, às vezes não. Mas é assim, né? Até Crepúsculo, assim, que é uma leitura que eu não acho literatura. Essa é uma polêmica e já tá aí. Mas enfim, eu posso criticar, eu acho, porque eu li todos os livros. Então eu acho que eu tenho esse poder pra criticar. Então, mas de uma certa forma, ela fala sobre uma pessoa que tem paixão sobre livros. E esses best-sellers geralmente traz essa característica. Então você se apaixona por livros também. E eu acho que isso é válido, não você tem como não ser. Aquele personagem, né? Dependendo da idade que você tá lendo. Olha, eu querendo aos 20 e tantos ser Hermione, sabe? E eles trazem esses outros livros, né? O Morro dos Ventos Vivantes veio também por isso, né? Porque o livro que a Bella tá sempre ali. Não gostei? Não, mas ele é um clássico, ele foi escrito por uma mulher, né? E alguma coisa que eu não vou lembrar essa data. Então, assim, eu acho que esses livros, eles trazem outros livros. Sim. E eu acho que o valor deles tá aí. E ele é uma porta de entrada, porque eu acho que os livros, eles assustam as pessoas, assim, tipo, nossa, eu não vou dar conta de terminar um livro, muitas páginas, não sei o que, você lê uma história, porque essas histórias são fáceis de ler, são palatáveis. Então, você lê, você termina e você fala, nossa, que legal. E você vai pra outro, você vai pelas drogas mais fortes. Nietzsche, aquelas, né? Nietzsche. Nietzsche. Nossa, gente, eu já tentei várias vezes. E, inclusive, esses tempos atrás, aí comecei a tentar de novo. Não vai, não dá. Talvez depois que eu terminar o doutorado eu tenha inteligência suficiente, mas ainda não aconteceu. Eu já tentei lá na época do ensino médio, que eu tinha um amigo que hoje é poeta, o Dante, que era super Nietzsche. Eu falava, nossa, preciso ler pra conversar com esse cara. E daí tentei, não deu certo. Aí, ao longo de toda a vida tentando, sigo fracassando. Então, assim, não leia Nietzsche, gente. Lê Crepúsculo mesmo, pra você conseguir terminar e falar, olha só, consegui terminar um livro. Eu acho que o importante é pelo menos leia. Leia qualquer coisa. Leia. Saia do celular um pouquinho e leia. Nem que seja um gibi. Seu cérebro agradece. Tem esse fantasma, né? De, nossa, ler livro é muito difícil. E não é. E fica mais fácil, assim. Eu tenho um livro do Kundera. Você falou que começou lendo Kundera. Que eu falei, caralho. Você que me indicou, inclusive, que eu nunca tinha lido. Foi. Ela ficou falando, porque a Isadora fez isso e aquilo. Mas, tipo, eu leio Kundera. E eu comprando 3 deles. Era essa pessoa.
Mas o Insustentável Leveza do Ser que você recitou é um dos livros, assim, que mudou a Jamília, assim. Eu sou outra Jamília, né? Depois desse livro. É incrível, né? Esses livros também fazem esse movimento, assim, de trazer outros livros. Porque quando eu li A Insustentável Leveza do Ser, eu não sei se é a Teresa, uma das duas personagens mulheres, elas sempre andavam com a Ana Karenina embaixo do braço. Sim, e ela se achava... A cachorra chamava, né? Karenina, né? E aí, hoje eu tô lendo Tolstói, tô lendo Ana Karenina, atrasadíssima, sim. Nunca mas li, estou. olha só, Então, assim, os livros trazem outros livros. É verdade. E, assim, se você tem que começar, comece pelo fácil, porque não adianta, cara. Eu fui ler um livro do Kundera e eu parei de ler esse livro na última folha, assim, faltava uma folha pra terminar, eu parei porque eu falei assim, eu não tenho maturidade, eu não consigo ler esse livro agora, não é pra mim agora. Fechei, não li ele ainda, não terminei. Uma página. Até hoje. Que página? Uma página. E eu parei de ler justamente por isso, assim, eu não posso ler essa página e colocar como check esse livro, porque eu preciso voltar pra ele uma hora e ler e aproveitar. Isadora, muitíssimo obrigada. Então é isso, né? Gravamos parte 1, hoje a parte 1. Foi maravilhoso gravar Sacaivos em terras mineiras. Foi, Sacaivos Internacional. Sacaivos Internacional. Esse estúdio itinerante, né? Nossa, eu não tenho nada de raiz na minha vida. Eu sou muito cigana, eu sou muito circense mesmo. Nem o meu podcast. Posso falar meu podcast já, né? Que louco. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. É fixo num lugar. Nossa, eu tô... Não temos raízes. Isso foi um impacto. Eu vou precisar... Não temos raízes. Isso. É bom. Terapia, já anota na agenda pra levar pra terapia. Agenda de 2017. Ai, adoro. Gente, então é isso, gente. Vamos mandar um beijo Amei. pro Sacaivers. Vamos. Pra quem não deu 5 estrelas pra gente, eu não sei porque vocês ainda não fizeram isso. Pra quem ainda não segue a gente, eu também não sei, gente. Os alunos da Isadora também estão ganhando pontos. Eu não vou falar nada pra eles, não. Eu sinto muito, gente. eu tento manter a minha vida mais longe dos meus alunos. Porque, de modo geral, eles já não deixam, sabe? É um ponto de vista. Eu fracasso com os meus alunos, né? Eu dou aula de inglês e de português e eu viro muito amiga dos alunos e isso até é um problema às vezes. Então, inclusive, já recebi um aluno meu aqui que eu ensino português e foi lindo. Mas eu não tenho essa separação, não. Não tenho, então eu admiro quem tenha. Eu não tenho. Mas obrigada por ter me chamado. A Jamila obrigada a toda você. Porque a Bia, aí eu fico assim, a Bia? Então tá. Você quer falar da Bia? A gente vai falar da Bia. Morrendo de ciúme. Você quer falar? É tipo eu, com a minha irmã, assim, porque eu tenho uma amiga. Você tem uma amiga. Ciumentíssima, então, tá bom, eu entendo fica super. Com a sua amiga. Eu sou ciumentíssima, doentia. Juro, eu entendo super. Mas olha, eu tô do outro lado do mundo, não tem nem como concorrer com você. Não, mas aí é que tá. Você tá do outro lado do mundo e ainda tá assim. A gente tá gravando um podcast juntos. Ah, tá. Com a pessoa que você não tá nem encostando. Mas olha, é um então, desafio, viu? Essa questão de estar longe. Até a questão da edição e tal, sabe? Gravar junto é muito mais fácil, né? Mas a gente gosta mesmo de desafio, né? Então só vamos. Exatamente. Nossa, mas é isso. Eu acho muito legal isso de continuar, porque, por exemplo, às vezes me dá um desespero, tipo, a Ana, que agora tá na Espanha, eu fico, gente, eu não falei com ela nessa semana. Mas esse que é o ponto, eu não acho que nada vai mudar entre a gente. A Ana não muda. Deusa, mas é super legal também ter esses momentos de sentar, conversar. Exato, importante, né? É o tal do cativar, né? A gente tinha uma mania, e era quase uma mania mesmo, de que final de semana eu e a Jamiliana acordava cedo no sábado, e a gente ficava 3 horas na mesa do café. Que era delícia. passado facilmente 2 vezes, falando sobre um monte de coisa, às vezes falando de nada, e entrava a gente, saía a gente da mesa, no sentido de outras pessoas, e a gente ficava lá. E aí é uma coisa que eu sinto muita falta, que acho que Itajubá me deu muito disso também, desse café da manhã maravilhoso, que a gente conversava de tanta coisa, e acho que isso e isso aqui parece um pouco disso, de conversar. O sábado de manhã, o café da manhã, no caso era com café, vinho, no caso, hoje, né? E aí ficar nessa paixão toda de falar sobre um monte de coisa, falar sobre nada. Exato, é bem isso. Escutando a Ana devagar. Ai, saudade de sábado de manhã. Ai, que delícia, né? Cafezinhos lentos. Vou mandar um beijo pro Sacaivers. Vamos. Beijo, Sacaivers. Beijo, Sacaivers. Obrigada Segue por escutar nós. nosso papo maravilhoso. A Isadora é ótima. Um beijo, Isadora. Muito obrigada. E até o próximo Isadora. Sacaivos. Inter!